Boa tarde, né? Hoje a gente vai englobar toda essa parte de teclado, né? Entender um pouquinho mais sobre o teclado e vou dar uma breve introdução sobre o pacote Office para vocês. Inicialmente, né, como no sumário, né, como eu falei, a gente vai conhecer um pouco sobre o teclado, já que a gente já falou sobre o mouse, né, na primeira aula. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, dar uma breve introdução ao pacote Office e mostrar para vocês as opções disponíveis online, para caso, né, não tenha a possibilidade de instalar esse método, né, de escrita de texto e tudo mais. Bom, inicialmente vamos lá para esse periférico que a gente usa bastante para digitar, né? O que é? Bom, o teclado, ele, além de ser um periférico, né, que a gente chama de periférico, ele é o local por onde a gente vai utilizar para fazer essa comunicação de entrada com o computador. Inicialmente ele se parece dessa maneira, né? Vocês estão vendo aí. E tem uma breve história sobre ele, né? Que aí, ainda na década de 40, esses computadores, os computadores, né? Eles incorporaram o teclado como periférico de entrada. Como eu falei na primeira aula para vocês sobre essa questão de entrada e saída, né? O teclado, ele é um desses periféricos de entrada que inserem dados para que o computador possa processar para a gente, né? E ele foi desenvolvido em 1946, né? No caso, o primeiro computador, o ENIAC, ele ainda contava somente com leitor de cartão perfurado. Então, o ENIAC, né, na época que ele foi desenvolvido, ele não tinha ainda esse periférico, ainda não era uma invenção daquela época, né? Então, ele só contava com leitor de cartão perfurado. Mas esse computador ele foi usado apenas pelo Laboratório de Pesquisas Balísticas do Exército dos Estados Unidos. Então ele era um computador que na época não tinha os fins que hoje em dia o computador tem pra gente, né? Com esse tanto de funções. Na época ele era bem focado para essa questão de laboratório e pesquisas no geral. Então não existia necessidade de um periférico como o teclado, né? E aí o primeiro computador vendido na história, né? Que é o computador eletrônico, O que som era... ficou baixo, Ana. Ficou baixo? Não sei se é aqui no meu celular. Tá baixo pra vocês? Como é que tá aí? Vocês estão me, vocês Pra mim é estão, ótimo. estão me ouvindo bem? Tô não. Tá como aí? Tá bem baixo. Tá muito baixo? Que estranho. Pera aí, eu vou parar aqui a Pra mim apresentação. tá indo normal. Tá normal pra você? Sim, pra mim tá normal. Deixa eu apresentar a tela inteira aqui. Não tá mostrando a tela nem a voz. Não, eu parei, mas agora eu tô voltando aqui. Estão vendo agora? Vendo eu tô, mas a voz. Será que é só a minha Eu acho que é pra ou a você, você? porque a Josi disse que tá me ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Então eu vou fazer assim, eu vou entrar de novo. Voltou agora. Tá me ouvindo bem? Tô. Antes tava bem baixinho. Vixe. Tava bem É, baixinho. Voltou tô, agora. deixa eu voltar aqui. Então, assim, o primeiro computador, né? O BINAC, que ele já era um computador eletrônico mais acessível, né? Ele surgia em 1949 com uma máquina de escrever controlada eletromecanicamente. Acho que vocês já viram aquelas máquinas de datilografar, né?
que eram praticamente só o tecladozinho que a gente usava com um papel para poder escrever. E sempre era usado bem mais... Eita, mais alguém. Boa tarde, Rizomar. Bom, na época, né, tinha essa máquina de datilografar que era apenas um tecladinho, realmente. Muito similar ao teclado que a gente tem, os periféricos de computador que a gente tem hoje em dia. Então, nesse computador, o Binac, né, que a gente consegue ver ele aqui, né, essa máquina grande, e essa maquinazinha aqui pequena, que está em frente à moça, é justamente essa máquina de escrever, né, que a gente chama de máquina de datilografar. E essa máquina ela era controlada eletromecanicamente, justamente conectada a esse computador. E esse dispositivo ele conseguia realizar a entrada de dados diretamente numa fita magnética. No caso aqui, esse computador ele usava fita magnética para guardar e processar esses resultados, né? Essas entradas de dados. E além de fazer essa entrada, ele também era para imprimir esses resultados, que também era processado pela CPU, que no caso seria uma impressão diretamente no papel. Então essa foi a primeira, na história, né, do teclado, foi o primeiro relato, né, da utilização de um periférico como o teclado, né, que aí no caso foi através dessa máquina de escrever. Já em 1965, o MIT, né, a Bell Laboratories e a General Electric criaram o Multics, que na verdade era um sistema multiusuário e de tempo compartilhado. Aí no caso essa Multics era um sistema operacional de fato, que aí foi justamente o que motivou uma nova interface, o desenvolvimento de uma nova interface de usuário, que é esse terminal de exibição de vídeo, né? Que aí combinou a tecnologia usada nas TVs de tubo da época com as máquinas de escrever. Então, a partir do momento que surgiu a questão das máquinas de escrever elétricas, eles tiveram a ideia de combinar, né, a tecnologia da TV de tubo para a gente poder conseguir ver tudo aquilo que era digitado, né, que a gente enviava para o computador, com essa parte do teclado mesmo. Então, foi justamente nessa etapa da década, né, que houve essa junção da tecnologia da TV com a tecnologia das máquinas de escrever, que formaram o que hoje em dia a gente, né, vê como computador. Só que nessa época era bem acoplado, era tudo muito já junto. Então a tela e o teclado eram uma coisa só, como dá para ver aqui nesse computador chamado DataPoint 3300. Então na época a primeira criação, né, com esse periférico era justamente dessa maneira. Ele era sempre acoplado dessa forma aqui, não era separado como a gente vê hoje em dia. E além dessa toda essa história, né, que é a partir daí que foi que surgiu, então aí com o avançar dos tempos foi se criado justamente esse periférico solto, né, onde a gente poderia conectar com o computador ao invés de comprar o computador junto com o teclado, né. E com isso, né, com esses avanços, a gente também teve a criação de diferentes tipos de layout para o teclado. E o que seria isso, né? Esses layouts a gente chama de estilização do teclado em si. Então, esse layout, normalmente, ele é criado com o objetivo de se adaptar ao idioma para facilitar o uso. Então, por exemplo, no caso de quem fala em português, né, nós que somos falantes do português,
nós seguimos uma estrutura, né? Que aqui no caso a gente chama de QWERTY, né? Que é o estilo de teclado que nós temos mais comumente usado aqui no Brasil. É justamente esse, porque a estrutura das letras, né? A organização das letras e pontuações, ela se varia de acordo com a linguagem também, né? Porque aqui em português e em inglês a gente tem uma estruturação de escrita mesmo, que esse tipo de layout aqui, né, ele ajuda mais para que a gente cometa até menos erros de escrita, para poder, é mais fácil de se adaptar. Se a gente seguir esse padrão aqui, é tanto que foi adotado no Brasil justamente esse padrão para facilitar essa escrita, né, do nosso idioma. Mas além dele, a gente tem outros tipos que chamam o AZERTY, o QWERTY, o Dvorak e o QWERTY modificado, que eles são basicamente tipos de layout para se adaptar com o idioma mesmo do local em que a gente precisa utilizar um teclado, né? Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Então aqui, ó, um exemplo do mapa, né? Em verde dos países, né? A gente vê que em verde a predominância é o teclado no estilo QWERTY, né? Que é justamente esse padrão que a gente já conhece. O em vermelho, esse daqui, né? Em vermelhinho, ele usa comumente o QWERTY. Em roxo, o AZERTY. E em amarelo seria o mesmo padrão nosso brasileiro, só que modificado para o idioma deles, né? É bem mais modificado, voltado para o idioma que eles utilizam nesses países. Então aqui um exemplo de QWERTY com o padrão brasileiro. Porque assim, tem essa diferença entre padrão brasileiro e padrão dos Estados Unidos. O padrão brasileiro, a gente tem que ter a inserção dessa tecla aqui, que é o do C cedilha, certo? Então, muitas vezes, né, quando a gente compra um teclado na internet, é bom a gente ter essa atenção também. Porque alguns, né, a gente acaba não reparando tanto nesses padrões, né, que na verdade são padrões. Então, o nosso padrão é chamado de padrão ABNT2. Esse padrão ABNT2, ele justamente identifica cada uma dessas teclas na ordem que elas estão. Então, por exemplo, o computador, ele vai identificar que o nosso padrão de teclado é o padrão QWERTY, justamente porque a gente configura lá que o nosso padrão é o padrão ABNT2. Então, o computador vai interpretar dessa maneira, né? Justamente porque é configurado nele todo esse padrão aqui, né? Do computador, do teclado no caso. É configurado através desse padrão que o computador identifica, que o Q ele está aqui, o W ele está aqui, o E ele está aqui e por aí vai. Então é justamente por isso que ao clicar no C, quando a gente está digitando no computador, ao clicar no C ou no V ou no B, ele identifica justamente que a gente está clicando, né, nessas teclas especificamente. Então esse no caso é o padrão brasileiro. Já o padrão dos Estados Unidos, a gente vê que não existe o C cedilha aqui, né? Ele já não existe aqui. Mas todas as outras teclas são basicamente similares ao que a gente tem no nosso, né? Por exemplo, vocês que usam bastante o celular, eu não sei se vocês já repararam nisso, mas às vezes aparece lá naquela barrinha de notificação, quando você está usando o teclado, um símbolozinho que é justamente para configurar o seu padrão, o padrão do seu teclado. Então, no caso, você tem condição de usar qualquer outro daqueles que eu falei, mas o padrão especificamente acaba sendo esse, o padrão QWERTY, que aqui ele tem até escrito aqui, ó, bem no começo. As primeiras palavras são justamente o padrão que
aquele teclado segue. Então, no caso aqui, ele é QWERTY, só que ele é modificado para o padrão dos Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos não se usa essa cedilha. Então, aquela tecla não é necessária de estar aqui. Por isso que tem esses padrões. E também por isso que eu falei sobre aquela questão de ter cuidado, justamente porque existem, às vezes, alguns brasileiros compram o padrão americano sem saber, e aí fica meio complicado para poder se adaptar. Então, existem esses dois padrões de QWERTY que são os mais conhecidos, pelo menos aqui no Brasil, né? Aí tem o QWERTY, que aqui ao invés do Y a gente vê que é o Z, né? E aí o Y já foi para o lugar do Z. Então tem uma modificação, mas ao mesmo tempo é bem sutil, né? É uma modificação bem leve, mas que, considerando o país, né? Isso faz toda a diferença. Então aqui no caso você vê que já tem uns outros tipos de letras, né? Com acentuações, com esses tracinhos. Então aqui já é mais adaptado para a linguagem que necessita desse tipo de letras, né? Então esse padrão ele já é justamente adaptado para esse público. Pessoas que falam os idiomas nos quais é necessário esse tipo de caracteres, né, para poder escrever. Já o AZERTY, ele aqui, ó, o A normalmente é aqui embaixo, no lugar do Q, no nosso padrão, né? Já nesse padrão ele fica aqui em cima. E ele segue praticamente a mesma estrutura, né? Só que justamente isso, as nossas letras, né? No caso do nosso teclado, ele é organizado de uma outra maneira, para se adaptar às linguagens de cada lugar. Então, no caso, o padrão AZERTY, ele é voltado para aqueles países, né, como eu mostrei para vocês antes, justamente para facilitar essa questão da escrita. Então, com esse padrão, as pessoas que falam os idiomas daqueles países, eles vão ter mais facilidade e vão ter menos problemas na escrita se eles, por exemplo, usassem o nosso padrão de teclado, né? Então, aí que a gente vê que a vírgula já é em outro lugar, o ponto e vírgula já é em outro lugar. Tem o U com uma crase também aqui como caractere. Então, todas essas questões são sempre adaptadas com a necessidade de cada idioma. E aqui a gente tem o padrão Dvorak, que eu não botei lá, mas o Dvorak, ele é uma alternativa ao nosso, né? Então, tem o padrão Dvorak brasileiro, como também tem esse padrão para outros países. Só que esse é um padrão que não é adotado normalmente, né? Ele não é muito comum. Eu trouxe mais para uma questão de curiosidade, realmente, essas alternativas e esses padrões, esses tipos, né? A gente vai sempre se deparar com ou o padrão QWERTY brasileiro ou o padrão QWERTY dos Estados Unidos. Mas na nossa atualidade, né, no nosso país, a gente sempre vai lidar com o QWERTY, no nosso padrão brasileiro normalmente. Mas eu trouxe essas outras opções para vocês verem, né, como um aquisito de curiosidade mesmo, que existem todas essas opções de padrões de estruturação de teclado, né? E todas elas têm esse objetivo, facilitar para a escrita, dependendo do país e da linguagem que a pessoa utiliza. No caso, por exemplo, em países onde as letras não são o latino, né? Não são as letras latinas que a gente conhece aqui, ó, nossas letras. Eles têm as letras comuns, né? Nossas, que a gente já tem. E outros têm o símbolo das letras as quais eles precisam. Só que aí também eles seguem toda essa questão do layout e do padrão, que é mais adaptado para cada país. Então, no caso, é só uma curiosidade mesmo, que eu achei bacana trazer para vocês. E uma coisa a qual nós utilizamos bastante
né, nos computadores, são essa questão dos atalhos, né? Porque, como eu falei para vocês, né, mostrei para vocês aquela aula gravada, a gente tem atalhos na nossa tela, né, da área de trabalho. Pode ter, pode não ter, mas a gente comumente encontra atalhos na tela do nosso computador para poder, né, acessar mais rápido algum conteúdo, né, ou algum arquivo, ou algum programa e por aí vai. Então, no caso, a intenção de atalhos no teclado tem basicamente a mesma função, né? Simplificar e agilizar as nossas tarefas. Então, no caso, por exemplo, se eu quero escrever alguma frase ou algum texto, qualquer coisa do gênero, e eu quiser, por exemplo, copiar ou colar, eu ao invés de usar o mouse para clicar, arrastar, clicar com direito, ir lá na opção de copiar. Ao invés de fazer isso, eu posso usar esse atalho justamente para fazer essa função e ficar até mais rápido, né? Principalmente se a gente precisar fazer essas funções repetidamente. Então, esses atalhos são essa maneira de agilizar e simplificar as realizações das nossas atividades. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns comuns, né? E esses comuns, os atalhos mais comuns que a gente utiliza são esses, né? São os mais comuns e os mais utilizados. Que aqui seria quando se tem esse mais aqui, a gente interpreta que a primeira parte, né? A primeira tecla do computador, ela vai ficar pressionada. E a segunda tecla é a que a gente vai pressionar depois. Então, por exemplo, eu seguro o Ctrl, nesse caso aqui. Se eu quiser copiar alguma frase, eu vou segurar esse Ctrl e apertar no C, segurando esse primeiro botão. Entendeu? Então, para fazer atalhos, normalmente a gente combina 2 ou mais teclas, justamente para fazer as funções que estão descritas aqui, né? Então, no caso, um Ctrl C seria copiar, um Ctrl V seria colar, um Ctrl X é cortar, um Ctrl Z desfazer, um Ctrl A selecionar, um Ctrl N seria criar novo, e aí depende né, dessa, ou do computador, ou do programa que a gente está utilizando. Mas normalmente Ctrl N significa criar novo, e aí pode ser arquivo, pode ser pasta, então dá para fazer com esse atalho. O Alt mais Tab seria alternar entre os aplicativos. O Alt F4 para fechar e o Shift Del para excluir um arquivo permanentemente, né? Então eu vou mostrar para vocês nesse instante algumas dessas, para vocês verem pelo menos na prática como é que funcionaria isso, né? Então aqui, ó, para exemplificar melhor, eu vou trazer aqui para a parte do teclado, pronto, perfeito. Para explicar um pouquinho mais sobre toda essa estrutura, né? Que a gente vê que aqui nós temos todos esses sensores, né? Todas essas funções aqui. Deixa eu mudar para um padrão melhor. Que a gente tem, esse teclado é até mais robusto, né? Toda aquela coisa. Deixa eu mostrar lá no primeiro, que eu acredito que ficaria melhor até para a gente mostrar aqui. Pronto, esse padrão aqui, né, que é até o mais comum e talvez até o mais encontrado, né, nos escritórios e por aí vai, a gente vê que tem tantos botões, tantas coisas que a gente fica até meio perdida, né. Mas eu vou explicar um pouquinho sobre algumas dessas teclas, né. Primeiro, a gente tem esses sensores aqui, né, que são normalmente são 3 luzinhas. E, pelo menos aqui, no meu teclado ela tem 4. No meu teclado que eu utilizo são 4, mas normalmente são 3. E essa primeira aqui indica que a tecla de número, essa daqui, ela está ligada, né? Então, por exemplo, se essa luzinha aqui, ela estiver desligada, é porque esse botão aqui, em algum momento, foi pressionado. Então, quando você desliga, quando você clica nesse botão e essa luzinha aqui desliga, essas teclas aqui, elas não vão mais poder ser utilizadas como números.
Então, vocês veem que tem até outros nomes, né? Não sei se tá dando para ver bem. Me avisem aí se não tiver, viu? Então, esses botões aqui, tá dando para ver? Vocês conseguem me dar esse feedback? Se tá bom, se não tá, se é bom aumentar. Tá sim, tá dando pra ver. Pronto. Dá pra ver. Pronto. Então aqui, ó, esses teclas aqui, todas essas teclas aqui, né? Vocês veem que tem, além do número, elas têm um outro símbolo. No caso aqui do 8, do 4, do 6 e do 2, nós temos setas. Já no 1 a gente tem um tal de END. No 3 a gente tem um PGDN. Antes você tinha um computador, agora tem um notebook. Aí é normal, um ficava ligado primeiro, era o T. Aí o outro só ligava, que era o caps lock, né? O caps lock. Isso, exato. Esse primeiro aqui, ele indica que você consegue utilizar esses números. Se ele está ligado, então essas teclas aqui elas vão funcionar como números. Essa segunda aqui. Oi? Tô sabendo agora, eu nem sabia. Tá vendo? Essa segunda tecla aqui, normalmente quando a gente vê ligada é porque a gente apertou esse botão aqui. Que pode estar escrito fixa, pode estar caps lock, depende muito da impressão do teclado, mas normalmente é essa tecla aqui. Essa terceira tecla, a gente sempre coloca de baixo para cima. Aí tem aqui essa tecla aqui. Então, ela sempre é maior, ela acaba sendo sempre maior. Algumas têm esse relevo aqui, outras não têm, é só uma tecla grande mesmo. Mas se essa segunda aqui tá ligada, quer dizer que você clicou aqui para que todas as nossas letras, né, elas sejam escritas dessa forma aqui, em letra de forma, né, como a gente fala. Se ela está desativada, né, se você clica aqui e essa luzinha aqui está desligada, essas teclas vão ficar em minúsculo, né? Toda vez que você escrever, elas vão ficar em minúsculo. E também um jeito de você escrever letras maiúsculas seria apertando esse botãozinho aqui, ou Shift, né? Pode estar escrito com essa seta, ou pode estar escrito um Shift aqui. Você clica, segura e aperta em qualquer uma da letra que ela vai ficar do tamanho maior, em maiúscula. Mas se a gente quer escrever um textão enorme em todas as letras maiúsculas, a gente pode só clicar nesse fixa aqui ou em caps lock, né? Que aí todas as letras vão ficar em maiúsculo até que a gente queira. Até que clique nesse fixa de novo ou no caps lock de novo, que aí a luzinha vai se apagar e aí a gente vai saber que as letras voltaram a serem minúsculas, né? Essa terceira aqui, vou ser bem sincera com vocês, eu não sei. Essa terceira aqui raramente é ativada. Ela raramente fica ativada. Ou muitas vezes nem é ativada. Eu, sendo bem honesta, nunca nem vi essa tecla aqui ativada. Mas ela tá aqui. Algum dia, talvez na próxima aula eu possa trazer para vocês o significado dela. Ou até falar lá no grupo. Mas sendo bem sincera, eu não sei tão bem para que de fato que ela serve. Mas eu mando lá no grupo para vocês a serventia desse terceiro indicador aqui. Mas os mais importantes seriam esses dois, que a gente foca bastante, né? Que é justamente isso. Se essa primeira está ativada, esses botões eles vão funcionar como números. Se ela não estiver ligada, esses botões vão funcionar de acordo com as letras, né? Essas indicações que estão aqui embaixo, que no caso é fim, aqui home, que no caso é tipo início ou casa, né? Esse page up, que é tipo, no caso page, né, que a gente lê até aqui, significa página. Então, página up seria página em cima. Então, é meio que um indicador de que você iria ou para o início de uma página ou em cima de uma página, né?
E o page down é justamente o inverso. É uma página embaixo, uma página abaixo. Então, aí teria essa indicação de que é como se fosse o fim da página, entendeu? O fim aqui, o end, é o que a gente olha mais dessa forma. Esse page up, page down seria a visualização em vertical. Então, a visualização vertical de uma página. O page up seria aqui em cima, o page down seria aqui embaixo. Já o home e o end, se a gente for levar nesse sentido, né? O end seria o final de uma linha e o home seria o início de uma linha. No caso, no hoje, né? Quando a gente usa o pacote Office, a gente utiliza dessa maneira. O home sendo o início da linha, então ao clicar em home, a gente vai para o início da linha. E o end, justamente o inverso, ele vai para o final da linha. Então, normalmente a gente olha através voltando para essa parte de digitação, né, de escrita de documentos. Mas, no geral, essas são as funções dessas teclas. E assim como tem aqui, a gente vê aqui também, né? Do ladinho, se a gente tem esse teclado, né, mais completo, elas também, a gente consegue encontrar elas aqui. Então aí a gente pode deixar o número lock ligado aqui para a gente utilizar os números normalmente. E aí, isso aqui a gente pode utilizar as funções, né? Que tá escrito aqui também nesses números. E como a gente vê, também tem as setinhas. Que aí, se a gente tem o teclado completo, a gente já tem as setinhas aqui também. Então, não tem problema manter o número lock ativado para a gente conseguir utilizar esses números. Aí aqui no 0 a gente vê que tem um ins, né? Esse insert, que ele normalmente muda, pelo menos em digitação, ele muda um pouco a questão de como vai se comportar. Por exemplo, se eu digitar algum texto, né? Por exemplo, eu volto aqui com a setinha. Eu errei uma letra, vou voltar com a setinha para poder apagar. Dependendo do tipo de insert que você colocou, né, no caso, normalmente ele funciona desativado, vamos dizer assim. A partir do momento que a gente ativa, ao digitar outra letra, eu não preciso apagar a letra. Ela simplesmente se substitui quando eu digito outra. Então, no caso, esse insert é basicamente para isso. E o delete acaba sendo, como o nome diz, deletar, né? Ele faz essa função de excluir. Então, isso aqui serve para texto, como também para arquivo. Se eu seleciono um arquivo no meu computador e eu não quero mais esse arquivo, eu clico em cima do arquivo para selecioná-lo e em delete, que aí ele vai enviar esse meu arquivo para a lixeira. Se eu uso aquele atalho que eu falei para vocês, a combinação do Shift e o Delete, ele vai me perguntar se eu tenho certeza de excluir aquele arquivo completamente. Porque assim, a partir do momento que você clica aqui em Delete naquele arquivo e ele vai para a lixeira, você pode recuperá-lo depois, se você quiser. Porque ele vai estar em uma parte do seu sistema chamado lixeira. Então, o seu arquivo vai estar lá se você mandá-lo para a lixeira. Mas se você fizer essa combinação de Shift e Delete, esse arquivo vai ser apagado completamente. Então, você não vai ter mais acesso a esse arquivo. Então, é sempre bom saber essa separação de excluir, né? E quando a gente coloca também com direito em excluir no arquivo, ele normalmente vai para a lixeira também. Então, sempre tem uma opção, excluir e excluir permanentemente. Que aí são justamente essas diferenças. Uma outra questão, né? Por exemplo, aqui nesses botões aqui de cima, que também tem números, vocês veem que do 1 ao 5, ou do 1 ao 6, a gente tem alguns símbolozinhos, né? Aqui do lado. Normalmente a gente tem esses símbolozinhos. Assim como também nessas teclas aqui. A gente vê que tem um terceiro número. Esses terceiros números, né? A gente acessa eles apertando esse daqui. Esse Alt GR aqui. Então, ao segurar esse daqui e clicar ou nesse daqui, ou nesse daqui do 1 ao 6, a gente consegue fazer
esse outro símbolo que a gente tem aqui no nosso teclado. Então, por exemplo, se a gente vai escrever primeiro lugar, a gente normalmente bota aquela bolinha pequena, né? A gente é ensinado a colocar ou uma bolinha com tracinho. Então aqui, para a gente fazer aquela bolinha, é sempre usando esse Alt GR, segura o Alt GR e clica ou nesse de cima, que ele vai fazer essa bolinha. Eu vou mostrar aqui para vocês né? Mostrar escrito mesmo. E aqui acho que vocês estão vendo, né? Bem grandinho. Aí aqui eu tenho o meu 1, né? 1, 2, 3, 4, por aí vai. Se eu quero fazer aquela bolinha, eu clicando, segurando o Alt e apertando aquela barra, né? Aquela barra invertida ou aquela barra normal. Seguro o Alt e clica nela, eu fiz a bolinha. Se eu faço isso naquela onde, nessa coisa onde tem o colchete, né? Vou até aumentar aqui para vocês verem um pouquinho, né? Se eu clico no Alt GR aqui, né? Deixa eu fazer aqui uma forma. Se eu clico aqui no Alt GR, ficou, não preenche, não quero que preencha. Aqui. Se eu clico nesse Alt GR aqui e depois eu clico nesse outro aqui. Se eu clico no Alt GR em azul e nesse outro indicado aí em rosa, eu vou ter no caso aqui, essa bola maior. Porque tem a fonte que eu estou utilizando também para poder fazer esses slides para vocês. Então aqui ele faz essa criação dessa bola maior. Se eu clico no de cima, que vocês estão vendo aqui, o que é que vai aparecer aqui? O A. Entendeu? Então, é justamente dessa maneira. Sempre que tem um terceiro botãozinho aqui, um terceiro símbolozinho, se a gente segura esse coisa aqui, essa tecla, se a gente segura essa tecla e clica na outra, ele vai fazer automaticamente esse outro símbolo que está oculto aqui. E aí, no caso, eu tenho os dos números, né? Eu tenho 1, 2, 3. Temos aqui esse E estranho, né? Temos aqui também esse C. Temos esse outro símbolo aqui. Então, todos eles eu fiz clicando no Alt GR e selecionando todas essas daqui. Deu para entender? Acho que deu para entender um pouquinho, mais ou menos, o que é que eu quis dizer, certo? Bom, e no teclado, né, a gente tem diversas funções que é possível de fazer, né, com os atalhos e tudo mais. Tem esses de cima aqui também, né? Tem todos esses daqui, que aí esses daqui já vão mudar de acordo com ou o aplicativo que vocês utilizam, como também, dependendo do sistema, isso aqui também se modifica. Então, aqui eu não vou explicar para vocês com muito detalhe, porque raramente também a gente utiliza esses daqui, depende muito mais do aplicativo ou do sistema que a gente usa. Mas, comumente, a gente praticamente não usa essas teclas, né? E um outro detalhe, tem essa teclazinha aqui, que o nome dela é Print Screen, né? Vou até escrever a palavra aqui, ó. É Print Screen. O que isso quer dizer? Normalmente, aqui, uma tradução bem porca, né? Uma tradução bem literal mesmo. É print de printar, né? De fazer uma imagem. E screen seria a tela. Então, no caso, seria fazer uma imagem da tela. Então, assim, geralmente a gente usa esse botãozinho aqui quando a gente quer fazer uma imagem da tela. Quando a gente quer, por exemplo, mostrar para alguém, meu computador está dando algum erro, alguma coisa assim. Então, no Windows principalmente, a gente clica nessa teclinha aqui. Eu vou marcar aqui de rosa para vocês. A gente clica nessa teclinha aqui e ela vai fazer uma
cópia, né, dessa nossa tela. Então, no caso, se a gente quiser enviar para alguém, se eu quiser mandar para vocês, né, alguma coisa, eu fiz uma atividade, por exemplo. Fiz uma atividade ou queria mostrar para vocês uma imagem de todo o meu computador, né, da minha área de trabalho. Eu quero mandar para vocês uma imagem da minha área de trabalho. Então, o que eu vou fazer é clicar nessa tecla, ir lá no meu WhatsApp, né, para poder entrar no grupo de vocês, clicar naquele Ctrl V que eu mostrei aqui para vocês, né, esse atalho aqui, de colar, né. Vou clicar nesse Ctrl V para colar a imagem que eu fiz e enviar para vocês. Então, por exemplo, se algum técnico, algum dia, quem sabe, pedir para vocês fazerem alguma imagem do seu computador, é justamente essa tecla aqui que vocês vão apertar. Entendeu? Aí aqui a gente tem uma introdução ao pacote Office. No meu caso, eu vou mostrar um pouquinho para vocês essa parte do Office online, né? Essas opções online que a gente tem. E aí depois eu mostro um dos tipos que eu baixei pro caso, né, do meu, que é Linux. Então aqui no caso a gente já está em um exemplo, um bom exemplo dele, né? Que é o apresentações do Google, né? Então raramente se precisa, né? Principalmente é muito mais necessário quando a gente precisa fazer algum slide ou para apresentar em talvez uma empresa ou qualquer coisa do gênero. A gente utiliza isso aqui para poder fazer essas, né, todas essas imagens que a gente fala para apresentar. Então, como é que eu faço? A gente primeiro analisa que aqui inicialmente tem o título, né? A gente tem um títulozinho. E aqui temos opções, diversas opções. Que aqui eu não vou detalhar agora porque a gente não vai focar especificamente nesse. A gente vai focar mais no Word e no Excel, que são os mais utilizados em trabalhos, em coisas do tipo. Eu quero mostrar para vocês mais pelo caso de se precisar algum dia, né, fazer algum trabalho e não tiver o pacote instalado no seu computador, você normalmente vai precisar usar alguma ferramenta online. E o Apresentações do Google pode ser uma dessas opções. Então aqui a gente tem arquivo, caso queira criar algum outro tipo, né, que ele vai ajudar justamente para a gente ou criar um novo documento, uma planilha, ou uma apresentação. Dá para ser com base em um modelo, caso você não queira criar aquelas apresentações em branco, né, 100% em branco. Dá para ser com base em um modelo, que eu vou clicar aqui para vocês verem. E aí ele dá diversas opções, né, que aí aqui tem uma opção pessoal, né, que aí tem vários tipos, tem trabalho, voltado para trabalho, voltado para educação. Então já são estilos de modelos de apresentação que você pode utilizar para fazer o seu slide. Então aqui vamos supor esse projeto de ciências aqui que eu tinha usado há um tempo. Ao clicar nele, a gente vai ser direcionado e aí ele vai me dar um modelo pronto de como eu posso, né, fazer. E aí ele tem todo um exemplo, né, para poder a gente se basear para poder fazer. Então aí tem como criar mais aqui nesse botãozinho. Pode clicar que ele vai criar direto. Ou você pode selecionar essa setinha aqui do lado, que aí a gente vai ter as opções que existem para poder criar. E aqui o básico de adicionar o texto, ele já vai dar um espaço para você selecionar. E aqui um exemplo, uma coisa bacana do mouse que eu não lembro se eu mostrei para vocês. Você vê que para selecionar, né, como eu falei naquela aula, a gente pode só clicar e arrastar, que ele já vai selecionando, certo? No caso do mouse, a gente também pode fazer o seguinte: dar 2 cliques rápidos em uma palavra, seleciona ela inteira. Se eu der 3 cliques rápidos, eu seleciono toda a frase. Então, também é uma boa para agilizar, caso a gente queira apagar tudo de uma vez, escrever, ou
simplesmente apagar alguma frase e escrever, uma palavra e escrever. E aqui, vocês veem que voltou instantaneamente, eu usei aquele atalho do Ctrl Z que eu falei para vocês anteriormente, né? Esses atalhos aqui. Então, aqui eu usei Ctrl Z. Se eu quero recortar, Ctrl X, eu recortei. O Ctrl V para colar e o Ctrl C para copiar, que aí eu consigo copiar o que eu selecionei, né? Aí tem o A de selecionar, que aí no caso ele seleciona tudo, né? Vocês veem que ele seleciona tudo de uma vez. Eu não mexi no meu mouse está aqui. Eu simplesmente fiz o quê? Vim aqui, Ctrl A e selecionei tudo. Então, esses atalhos aqui é bacana vocês testarem também, caso tenha oportunidade, né? E caso vocês consigam acesso a um computador, vocês podem testar isso no Word, principalmente, no próprio Excel, né? Planilhas e tudo mais. Todos esses atalhos a gente consegue, porque eles são bem globais. Esses atalhos são globais. Então, a gente consegue fazer esses atalhos em qualquer computador, em qualquer sistema. Não tem problema, certo? E bom, o básico de apresentações é isso. Aí aqui a gente tem caixas de texto para criar uma nova caixa, como eu fiz na estante para exemplificar para vocês. Temos inserir imagem, que aí ele dá várias opções. Temos para criar formas, que eu também acabei mostrando para vocês, sem explicar, mas eu acabei mostrando. E criar linhas também. Então aqui, ó, é um local que eu indico bastante que vocês, quando tiverem acesso a um computador, explorem bastante, que é muito legal de mexer, criar uma coisa nova para poder, né, tipo, mostrar, sei lá, algum assunto que você acha bacana para os seus colegas. Isso é bem. E aqui tem como você editar, né? Ó, você vê que tem, a partir do momento que eu selecionei alguma caixa de texto, ele já me deu algumas novas opções. Então, tudo isso tem sempre uma nova edição. Todas essas etapas aqui, todas essas coisas aqui. Ao clicar, a gente vê novas opções que vão surgindo aqui, né? E aqui seria, tipo, uma coisinha bem básica do apresentações. No caso do documentos, quando a gente abre, que aqui normalmente, né, quando a gente clica para criar uma nova guia no nosso Chrome, a gente vê uma tela similar a isso aqui, certo? Então aí, aqui você vê que tem alguns pontinhos. Tem de e-mail para ir para e-mail, que eu vou mostrar para vocês na aula que vem. E aqui imagens, né, para você pesquisar imagens do Google. E aqui tem uma opção para você ver os Google Apps, né, os aplicativos do Google. E aqui, ao clicar nele, a gente tem várias opções. E uma delas, né, a gente tem aqui o Docs, ele sempre vai estar aqui. O Sheets, que no caso aí vai ser o nosso Excel. E os slides, que aí vai ser as apresentações. Pode estar em inglês, pode estar em português, mas o símbolozinho é sempre o mesmo, tá? Vocês podem se guiar através dos ícones. Então aqui, esse íconezinho verde é o Excel, né, do Google. Esse amarelo é o apresentações, né, o PowerPoint, né, do Google. E esse é o Docs, no caso o Word do Google. Então aí a gente clica aqui que ele já vai diretamente para essa página aqui. E assim como apresentações, a gente também pode criar a partir de modelos. Então, no caso, tem como eu criar um em branco, mas também tem como eu me basear em algum modelo. Então, aí, vamos supor, vou criar um em branco aqui, porque eu quero fazer algo do zero. E aí, ele já carrega aqui, tudo certo. Tem aqui, no mesmo lugar, a opção de título. Então, eu posso fazer aqui um documento teste. E aqui tem as mesmas opções. Porque da mesma forma que a gente tem as opções aqui, em todos os outros vão ter, assim como no Docs, assim como em planilhas, que também a gente vê que tem um tipo de modelo que a gente pode seguir, caso a gente não saiba ou queira algum modelo bem mais bonitinho
só criar uma em branco. No caso aqui eu vou criar uma em branco só para vocês terem uma noção. Mas aqui, ó, vocês veem que também tem as mesmas opções aqui em cima. Então, a vantagem de você usar sempre uma coisa da mesma empresa é justamente isso. As ferramentas vão ser diferentes, vão ser para objetivos diferentes, mas as funções que tem nelas vão ser um tanto similar, vai ser bem parecido. Então, aí, aqui a gente vê que tem arquivo, editar, ver, inserir, formatar, dados, ferramentas, por aí vai. E aqui no documentos a gente também tem arquivo, editar, ver, inserir, formatar, ferramentas e por aí vai. Então, isso aqui é sempre exploração, né? Mas aí já no de documentos eu vou explicar um pouquinho mais na próxima aula, para a gente ter uma noção de como utilizar, né, todas essas ferramentas. Mas aqui só para dar uma questão básica aqui para vocês, temos aqui a questão das fontes, temos o tamanho da fonte, temos queremos negritos, queremos itálico e por aí vai. Aqui fica a opção de escrever, então posso escrever aqui documento teste. E vocês veem que aqueles atalhos que eu falei, eles funcionam aqui também. Então, um Ctrl A, selecionou tudo, um Ctrl A, um Ctrl C, pulei uma linha com Enter, cliquei em Ctrl V e ele já clicou tudo aquilo que eu copiei, né? Temos o Ctrl Z, se eu não quiser, colei errado, não quero mais, Ctrl Z. Tem o Ctrl X, né? No caso aqui, vou selecionar tudo, o Ctrl X, recortei, Ctrl V, colei de novo, entendeu? Então, esses atalhos, eles são bons justamente para agilizar o processo e também eles funcionam em todos os ambientes. Então, aqui no caso, eu posso aumentar, posso colocar um tamanho, escrever o tamanho aqui, que ele vai aumentar. Posso mudar a minha fonte, se eu quiser uma fonte mais bonita. Só que tem esse detalhe, se eu quero mudar a fonte, eu preciso selecionar. Então, cliquei aqui, selecionei, cliquei na fonte e mudou. Entendeu? Então, eu não vou me aprofundar, eu quero me aprofundar com vocês na próxima aula. Mas aqui é só um exemplo do que a gente pode fazer nesses documentos online, né? Apenas com acesso à internet. E o planilhas, a mesma coisa. Que no caso do Excel são várias células que a gente chama. Então aqui a célula, eu posso botar um A, dar um Enter, que ele já coisa. Posso dar um B e clicar fora, que ele já faz tudo bem. E aí, posso fazer operações também. Mais um. Seleciona, entendeu? Então, posso escrever o que eu quiser aqui. E aí, também modificar essas opções. Se eu não quero que seja 10, também diz, quero que seja 14, ele aumenta também. Se eu quero que seja em negrito, ele também vai colocar. Também vai ter todas as outras opções e eu também posso intitular. Planilha, teste. Então, aqui dá para fazer tudo isso. Ah, eu quero baixar, como é que eu faço? Bom, aqui ó, em arquivo, online a gente sempre vai ter a opção fazer download. E aí ele vai nos dar algumas opções. Se eu quero em PDF, pode ser em PDF. Se eu quero o padrão Excel, ele vai ter aqui. E se eu quero um formato que ele é tanto mais voltado para Linux também, temos aqui também. Da mesma forma no documento. Vem aqui, arquivo, tenho fazer download e ele vai ter todas as opções possíveis que a gente pode baixar aquele documento. No slide, a mesma coisa. Arquivo, fazer download e vai ter todas as opções que a gente vai poder fazer o download dos nossos arquivos. Então, além da versão, né, do Google, a gente também tem a versão do Windows Online. Também temos essa opção. Então, aqui no caso Word, clicamos em um documento em branco. Demora um pouquinho mais de carregar. Mas aqui a estrutura, a organização, é muito similar ao Word baixado, né? Porque aqui ele é do próprio Windows. Então, é da própria empresa do Windows. Então, aqui tem as mesmas funções.
Temos aqui as mesmas opções praticamente. Só que essas opções aqui, ó, é bem mais parecido com o Windows. Isso aqui já é bem mais similar ao Windows, ao Word do Windows. Então aqui, mas da mesma forma a gente também consegue escrever documento teste, o Ctrl A, aumentar aqui no 11, né, botar um 18, só que tem que ser marcado, obviamente. Aumentar aqui, nunca aumentar por quê? Ah, aqui, perfeito. Aqui, aumentou, entendeu? Então, é basicamente a mesma coisa. A gente acaba fazendo e editando da mesma maneira. A diferença é que, como vocês estão vendo, ele está aparecendo aqui para mim, né? Ao invés de eu vir aqui e clicar, eu posso simplesmente marcar a parte que eu quero editar, que ele vai aparecer a opção para mim. Então, se eu quiser botar uma outra fonte, eu ponho a partir daqui. Se eu quiser aumentar, eu aumento daqui e por aí vai. Para baixar, aqui o arquivo, tem o imprimir, tem o salvar como. Então, aqui no caso seria o salvar como, que aí a gente vai ter como baixar, né? No caso aqui tem como PDF, tem como ODT, no caso do Windows, do Word, né? Também temos outras opções aqui, o PowerPoint, né? Temos o PowerPoint também, uma apresentação. Aqui também tem outros tipos, né? Outros temas. Tem os temas pagos, mas a gente sempre prefere os temas gratuitos, obviamente, né? Até para agilizar também. Esses temas existem também para agilizar. Aqui também temos toda essa... Ah, travou. Pronto. Aí aqui tenho como digitar. Tá, apresentação. Tenho como selecionar. Ó, ele também aparece aqui, entendeu? Ao selecionar, ele também vai aparecer aqui para poder ou botar em negrito, ou aumentar ou diminuir a fonte. Também temos essas opções aqui para diminuir ou aumentar. Tá? Então, ao clicar aqui, ele também vai fazer a mesma coisa. Deixa eu ver. O que mais? Aqui tem o novo slide. Que aí eu escolho o tipo de slide que eu quero, né? Clico no estilo que eu quero, adiciono o slide e ele vai criar para mim o estilo que eu pedi. E por aí vai, né? Tem o inserir, para poder inserir a tabela, imagem, forma, por aí vai. Temos o Excel. Também temos o Excel. Que aí... A reunião encerrou, tá? Mas eu vou prosseguir aqui para mandar para vocês, né? Mas aqui, ó, vocês veem que é similar. É muito similar. Tem as células normalmente, dá para digitar também. Dá para aumentar, dá para diminuir. Ó, 18. Se eu quero essa fonte, Candara. Então, dá para fazer todas essas coisas pelo online mesmo, sabe? É possível fazer todas essas coisas online também. E eu vou mostrar aqui rapidinho um exemplo, que no meu caso aqui vai ser um programa que eu baixei, que é bem parecido também com o do Windows. Então aqui, cliquei em documento para criar documento, né? Carrego o documento aqui. Aí vocês veem que tem praticamente as mesmas opções e que é bem mais parecido com o Word do Windows, né? E aí também tem todas aquelas mesmas coisas, né? Dá para fazer do mesmo jeito. Dá para fazer igualzinho. Aperta aqui para mudar a fonte, aperta, seleciona tudo para aumentar. E isso funciona da mesma forma para todos, certo? Então, eu não desejo salvar as alterações. Então, aqui no meu caso também eu vou ter as 3 opções, né? De documento, de planilha e de apresentação. Então, para salvar aqui no caso, um outro atalho que eu esqueci de falar para vocês, também temos o Ctrl S.
que é esse Ctrl S. Então aqui eu vou alterar esse documento e ao apertar Ctrl S, ele vai me possibilitar salvar esse documento. Mas esse atalho normalmente ele é feito justamente voltado para essas edições em arquivos mesmo. Então no caso aqui vocês vão conseguir usar esse atalho, né, só em arquivos. Então deixa eu digitar aqui Ctrl mais S. Então esse atalho aqui, ele serve para salvar os arquivos. Salvar os arquivos. Então todas as edições que eu fizer nesse meu documento ou na minha planilha, ao apertar Ctrl S, se não tiver salvo o arquivo, ele vai me redirecionar para aquela tela, né, onde eu posso digitar o nome do arquivo e escolher a pasta a qual eu quero salvar aquele arquivo. E se tiver salvo, se o arquivo que você já foi um arquivo criado, você abriu no outro dia e só fez algumas alterações, ao apertar Ctrl S, ele só salva as alterações sem precisar você passar para aquela parte inicial, certo? Então, não quero salvar no momento. E, bom, por hoje eu vou manter a aula como sendo isso, né? Esses detalhes, né? Como eu mostrei para vocês, a questão do pacote Office, as opções que eu tenho disponíveis. E é isso. Por hoje, né? Por essa aula de hoje, eu vou terminar dessa maneira. Na próxima aula vou trazer, né, mais especificamente explorando toda a parte do Word, né? Então, quem tiver um computador, quem tiver acesso ao computador, eu peço que vocês usem dele, né? Quem não tiver acesso, não tem problema, as aulas vão ficar disponíveis, vocês vão poder acessar essas aulas até o fim do curso, né? No caso, até o fim do projeto, de fato. Eu vou manter essas aulas online. Então, vocês, se não tiverem acesso ao computador, não tem problema, eu vou mostrar para vocês, vou fazer com vocês e vocês vão poder aplicar tudo isso depois, né, quando vocês tiverem acesso ao computador. Mas quem tiver, eu peço para que prossigam, de fato, fazendo, né? Façam junto comigo, porque aí vai ser até melhor, né? É até mais produtivo. Vocês conseguem entender melhor quando vocês estiverem praticando, né? Mas é isso. Então, até a próxima, tá, pessoal?